Irmãos, para os irmãos que não sabem, esse capítulo aqui que nós iremos ler, os versículos que nós iremos ler, ele está dentro de um contexto de pecado, ou seja, em que sentido? O povo de Deus estava cometendo pecados, o povo de Deus não estava mais cuidando da sua vida espiritual, mas do culto a Deus, dos aparatos ao culto a Deus, das datas específicas que Deus instituiu para a adoração dos cultos, para a adoração nos cultos, o povo estava cumprindo restritamente, de forma assim copiosa. Deus instituiu a festa da lua nova. Na data certa eles estavam lá com as ovelhas para serem sacrificadas, com os novilhos para serem sacrificados, com o melhor da mirra, com o melhor do aloé, estavam ali nas suas melhores vestes, se apresentavam diante de Deus para prestarem a Ele um culto. Mas a vida espiritual deles estava em frangalhos, estava em descuido. Para o lado de fora estava tudo organizado, estava tudo como Deus exigia, mas para o lado de dentro, a vida espiritual deles estava como um lixão entulhado, estava entulhado de pecados, entulhado de desobediência, e já havia se tornado um povo inarrependível, um povo pedrado pelo pecado, um povo cuja consciência não mais cedia a voz da palavra de Deus para ver um verdadeiro arrependimento. E aí Deus vai dizer essas palavras a este povo através do profeta Isaías, e chama este povo a uma conversão, chama este povo a um arrependimento, chama este povo a uma mudança de conduta, para que o culto que eles estivessem oferecendo para o lado de fora fosse um culto para o lado de dentro agradável a Deus. É isso que Deus vai dizer aqui. E aí eu quero ler com os irmãos na nossa Bíblia aqui virtual, na versão corrigida, aquela sigla lá, ACF 2007, é a versão corrigida fiel, tá? A tradução corrigida fiel que nós temos aí. Esse programa é um programa gratuito na internet, acessível a todos que queiram estudar a Bíblia. Se vocês souberem um pouco de inglês, vocês vão aprender muito mais, porque a maioria dos comentários são em inglês, e os irmãos vão encontrar aí textos em hebraico, em grego, vão encontrar as versões de Westcott do grego, vão encontrar as versões que Lutero usou, o texto recente em grego. Os irmãos vão ter aí gratuitamente a Bíblia, a Septuaginta, a Bíblia em latim, que é a Vulgata. Os irmãos vão encontrar aí no mínimo 4 versões em inglês, no mínimo 4 versões em inglês. Vão encontrar mais ou menos também 4 versões em espanhol. Os irmãos vão encontrar aí a versão corrigida fiel, Almeida atualizada, a corrigida contemporânea e mais uma versão em português também. Vão encontrar aí no mínimo mais de 10 comentários bíblicos de excelente estudos bíblicos, de John Gill, de Kelly, que era um alemão, de Dabney, de A.T. Robertson, que é um especialista no grego. John Lightfoot foi colocado aí. Então os irmãos vão ter uma gama de recursos para estudarem a Bíblia, e foi um site produzido por um grupo de americanos visando o auxílio de pastores, de professores, de missionários que vão para o campo e não podem carregar uma biblioteca, e aí levam aí o The Word, significa a palavra. Esse software é excelentíssimo para estudo da palavra de Deus. Eu tenho aprendido muitas coisas através dele, tem sido uma bênção para mim. É gratuito, no entanto, se quiserem fazer uma contribuição, eles aceitam também, estão abertos a contribuição, mas é gratuito, não cobra nada. Tem um site, o nome do site é The Word. Tais como ele, nós temos também o S-Word, que o Anderson me apresentou, muito bom também. Tem o Bible Online, que tem alguns módulos pagos, e tem mais tem o Logos, que é pago, é caríssimo, aí nós não temos acesso a ele, que é caríssimo, só se compra em moeda estrangeira. O Brasil já teve aqui também, mas acho que não tem nada muito. E nós vamos ver essa versão. Irmãos, as versões aí são as mesmas, viu?
não tem adulteração, são as mesmas versões. E alguém estranha a gente ler ali? Alguém prefere ler a Bíblia mesmo? Porque se tiver alguém aí que se escandalize, que não acha interessante, que queira continuar lendo a Bíblia, também não tem problema, a gente continua lendo a Bíblia. Mas eu acho que é interessante nós utilizarmos esse recurso aí, democratiza a leitura, né? Para todos, e todos participam também. Não que isso não aconteça na Bíblia escrita, né? No nosso códex, né? Mas eis aí o texto na tela, né, virtual. Talvez o texto é a mesma palavra de Deus. E é uma bênção que ela está sendo veiculada através desses softwares ali. A Bíblia sempre esteve na frente. Sempre esteve na frente. O primeiro livro assim impresso foi qual, irmão? Foi a Bíblia, pela imprensa de Gutenberg. É verdade isso? E o primeiro romance a ser impresso foi o Dom Quixote de La Mancha. Mas antes dele a Bíblia já tinha sido impressa em diversos idiomas, em grande quantidade. Não esqueçam isso. Foi o primeiro livro impresso no mundo, foi a Bíblia. Vou botar aí, vamos ver. Eu quero ler com os irmãos do versículo 10 até o versículo 19. Lembram ainda do contexto? Do capítulo, lembram? Qual era o contexto do capítulo, Maxwell? Qual era o contexto do capítulo, Anderson? Não, tem certinho isso, escreves, a liturgia, Isso, muito bom. Alguém quer falar em voz alta? Os irmãos ouviram? Juliano? Qual era o contexto do capítulo? Nem escutou? Então, o irmão Anderson falou que eles estavam cumprindo todas as festas que Deus exigia para cultuar a Deus de forma corretíssima, mas a vida espiritual deles estava em frangalho, estava entulhada de pecados, e um povo de coração duro que não queria se arrepender. Todos entenderam? Esse é o contexto. Então vamos ver agora qual é a mensagem de Deus para este povo. E todas as vezes que os irmãos leem a palavra de Deus, e principalmente os profetas, quando Deus vai repreender o seu povo, não tomem isto como uma atitude iracunda de Deus, como uma atitude aborrecida de Deus, mas primeiramente como uma atitude de graça. Porque quando Deus nos repreende através da palavra dele, essa repreensão ela vem encharcada de amor para conosco. A própria repreensão de Deus para com o seu povo já é um ato maravilhosíssimo da sua graça. É Deus tentando nos convencer para que nós voltemos dos nossos pecados para Ele. Então isso aqui, antes de tudo, meus irmãos, antes de ser uma repreensão, é um apelo da graça aos nossos corações. Vamos lá então, do 10 em diante, todos juntos aí, por favor, vamos lá? Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dá ouvidos à lei de nossos deuses, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrada o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incêndio é para a minha abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. 15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, obedeceis,
comereis do bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Palavra de graça, palavra de arrependimento, palavra de redenção. Irmã Lu, faça uma oração, por favor, para nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia, Pai. Amém. Te agradecemos, Senhor, por hoje iremos compartilhar, Pai, o teu pão e o teu vinho, Senhor. Amém. Te agradecemos pelo almoço que irá acontecer. Sim. Te pedimos, Senhor, que o Davi venha trazer, ó Pai, uma palavra que venhamos a entender, ó Pai. Amém. Que não fiquemos só no entendimento, ó Pai, mas que a tua palavra venha descer ao nosso coração. Amém. Te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. Te pedimos por cada família aqui, ó Pai, e aquelas que não puderam ouvir. Sim, Senhor. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Nós paramos, pode passar. E nós paramos aqui, ó, falando do corpo desta morte. Lembram disso? Então eu quero que os irmãos abram aí, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 13. Os irmãos estão vendo a imagem direitinho ali? O que é aquela imagem? Hã? Começou até dar o governo. Ah, não entendi. Começou até que o governo estava. É verdade. Romanos 6,3, o corpo desta morte. E essa imagem aqui os irmãos conseguem visualizar, né? É um lago cheio de crocodilo. Vou explicar por quê. Vê aí Romanos 6,13. Irmão Maxwell, essa voz sua de trovão aí. Leia aí, por favor. Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, o que está dizendo o texto, Jeová? O que está dizendo o texto? Paulo instrui o povo a não praticar mais o pecado, não com aquilo que você estava falando de não é ser uma parte só, ele é integral. Então, está falando dos corpos, de praticar. Né? Às vezes as pessoas entendiam e pregavam, mas com os corpos faziam, pecavam, cometiam pecados. Às vezes está escrito um pouco aqui a não continuar com essa prática de usar os corpos como instrumento do pecado. Uma vez que eles já foram iluminados pela palavra. Correto. Esse versículo, irmãos, ele tem algo interessante a nos dizer, porque, em primeiro lugar, qual é a palavra que ele usa aí? Não ofereçais cada um os membros o seu corpo ao pecado, não é isso? Então vamos ver aqui, ó. Na versão aqui corrigida, ela diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. E aí fala os membros do corpo. Preste atenção. Ele fala na versão atualizada aí, cada um. Leia. nem ofereçais cada um. Pode parar agora. Isso. Não ofereçais cada um de vós. Não é isso? O que o apóstolo Paulo, ou o que a palavra de Deus está querendo nos dizer com essa expressão? Cada um de vós, não ofereçais o vosso corpo, os membros do vosso corpo ao pecado. Cada um de vós. Primeiro é individual, né? Individual. Quando a palavra de Deus, nesse versículo, está chamando a nossa atenção para a individualidade, não no seu sentido negativo, mas está nos chamando a atenção para a individualidade, está nos responsabilizando de per si. Traduzindo, Deus está chegando pessoalmente a cada um de nós e dizendo: não é outro que vai cuidar da sua vida espiritual, não é a coletividade que vai cuidar da sua vida espiritual e você vai deixar acontecer. Ah não, eu já estou numa igreja, eu já faço parte de um grupo de
de pessoas que se interessam pela palavra de Deus, que vivem uma vida de santidade. Então está acontecendo em mim um processo de santificação por osmose. Ou então eu já estou dentro de um ambiente ali que flui uma certa energia, que eu já estou sendo santificado condicionalmente. Estão entendendo isso? Ou então você diz assim: não, já faço parte de uma família que é crente, meu esposo é crente, a minha esposa é crente, os meus filhos são meninos e meninas que andam de acordo com a palavra de Deus, o meu pastor é um homem fervoroso. Então dentro deste ambiente eu já estou automaticamente passando por um processo de santificação. E aí, quando a palavra de Deus chega e diz assim: cada um de vós, está dizendo o seguinte: eu sou responsável por minha vida espiritual. Cada um aqui nesta manhã que está ouvindo a palavra sendo ensinada é responsável pessoalmente por sua vida espiritual. Então, a primeira parte do versículo está nos responsabilizando. Então, arrepender dos meus pecados é uma responsabilidade minha. Viver uma vida de santidade é uma responsabilidade minha. Cada um de vós. Cada um de vós. Não nos esqueçamos dessas coisas. Entenderam isso, irmãos? A diferença que faz? Porque tem gente que achando estar no grupo, já está sendo santificado. Ou achando ser parte de uma família cristã, ou achando que está no ambiente que é cristão, ela já acha que ela não deva mais ter nenhuma responsabilidade para com a vida espiritual dela. Mas é cada um de vós. Cada um de vós. A Bíblia Sagrada, ela nesse momento, ela mostra que nós somos responsáveis pela vida espiritual uns dos outros. Nós somos responsáveis em admoestar uns aos outros, né? Trazer esse irmão de volta, aconselhar, orar por ele. É a responsabilidade coletiva. Mas nesse momento, a Bíblia Sagrada chama a responsabilidade para cada um de nós. Agora vamos ver aqui. Ele chega ali e diz assim: nem tão pouco, qual o verbo ali? Apresenteis. Na atualizada está falando o quê? Ofereçais. Esse verbo não quer dizer nada para nós. O que o sacerdote fazia no Velho Testamento? O que irmão Lucilene? Fale agora em voz alta para nós. O sacerdote oferecia sacrifícios a quem? A Deus. Agora veja, irmão, olha a beleza desse versículo. Aqui nesse versículo nós estamos vendo o sacerdócio. Lembra daquela questão que tu me perguntou sobre o sacerdócio, irmão? Aqui nós vamos ver a aplicação do sacerdócio universal de todos os crentes. Aqui nós temos todos os que são salvos por Cristo Jesus, que foram comprados pelo sangue perfeito de Jesus Cristo, são sacerdotes diante de Deus. E devem agora oferecer o quê? Ovelhas? Novilhos? Não. Oferecer o que agora a Deus? A si mesmo. A si mesmo. A sua vida. Os membros do seu corpo a Deus. E veja que aqui, antes de chegar na vida, antes de chegar a si mesmo, o apóstolo Paulo faz questão de levantar duas palavras ali. Apresentar o quê? Os membros. E aí na atualizada diz o quê? Os membros do corpo. Meus irmãos, é outra bela verdade que o Evangelho está nos dizendo aqui. Deus se interessa com a matéria. Deus também recebe um culto do qual, ou cujo culto, o nosso corpo faz parte. Santo. Quando ele fala membros do vosso corpo, ou fala membros, ele está falando do nosso corpo, da nossa matéria. Isso é muito importante nós entendermos por quê. Porque num contexto do Novo Testamento havia os gnósticos que diziam que o espírito era bom e a carne má. Mas uma vez o espírito bom e a carne má, eu poderia cometer todo tipo de pecado com o corpo que não afetaria o meu espírito e eu continuaria bem. Mas a palavra de Deus não diz isso. O Evangelho chega e nos transmite uma mensagem que está interessada no homem como um todo. Deus não quer apenas um culto,
de lábios. Deus quer um culto com o meu corpo inteiro. Então, aquilo que nós fazemos através deste corpo, aquilo que nós fazemos, ou vai prestar um culto a Deus, ou vai desonrar a Deus. Lembra do capítulo 1 de Isaías? O povo estava levando o culto perfeito a Deus. Deus cita todas as datas ali cerimoniais que o povo estava cumprindo. Mas e a vida espiritual? E o que eles estavam fazendo através do corpo? O texto de Isaías diz: lavai as vossas mãos, deixai de derramar sangue, aprendei a fazer o bem. Tudo que se faz através do corpo. Então, resumindo, o apóstolo Paulo está dizendo: Deus também é cultuado através do nosso corpo mortal. E antes de eu trazer esse culto a Deus aqui, tudo que eu fizer através do meu corpo já são atitudes e ações espirituais diante de Deus. Entenderam, irmãos? Entenderam? Então, a mentira eu cometo através do corpo, da boca, ou da dissimulação. Não preciso nem usar a boca, eu finjo. É uma forma da sofisticação da mentira, é a dissimulação. Eu apresentar aquilo que não sou. É o ser o gato de botas da religião, aquela carinha de bonitinho, de coitadinho, mas no fundo é um gato perverso, é uma pessoa perversa. Eu cobiço através do que vejo, eu uso os olhos para cobiça. Eu cometo pecados também através do que ouço. Eu cometo pecado através das minhas mãos. Posso usar as minhas mãos para violência. Posso usar as minhas mãos para assinar contratos corruptos. Posso usar as minhas mãos para levar um pouco do dinheiro do leão da Receita Federal. Posso usar as minhas mãos para fazer gestos indecorosos. Não é isso? Posso usar as minhas mãos para sonegar o bem. Posso usar a minha boca para caluniar, manchar a imagem de alguém, para propalar palavras que desagradam a Deus e ferem profundamente a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos. Então, veja que nesse momento, arrependimento, santificação e corpo estão ligados, porque o verdadeiro arrependimento faz com que eu ofereça os membros do meu corpo um culto agradável a Deus. Assim como o sacerdote oferecia uma ovelha, um novilho, ali no altar a Deus, agora eu tenho essa responsabilidade de oferecer a mim mesmo tudo o que eu faço num culto agradável a Deus. Entenderam isso? Nesse versículo? Mas apresentai, agora aí ele diz assim: não apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade. Que os nossos corpos não sejam instrumentos, meios, canais de iniquidade, de pecado contra o próximo e nem contra Deus, mas que sejam instrumento de quê? Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como o quê? De novo, instrumento de justiça. Ao invés de ser instrumento de iniquidade, instrumento de justiça. Ao invés de ser um culto ao pecado, oferecermos um culto a Deus através de tudo quanto realizamos através dos nossos corpos. Entenderam? Agora, irmãos, por favor, naquela imagem do crocodilo. Essa imagem dos crocodilos, meus irmãos, é o seguinte: imagine a vida espiritual é como se nós andássemos aí, nesse lago cheio de crocodilos. E esses crocodilos aí é o corpo desta morte, a concupiscência da carne que nós trabalhamos lá no passado. Os irmãos acham que se eu deixar um pé para fora da canoa aí dentro desse lago, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou sentir uma cosquinha no pé aqui de leve? Que coisa boa, rapaz. Não. O que eu oferecer no meu corpo ali vai ser devorado, tragado, destroçado.
Assim, meus irmãos, é quando fazemos com os nossos corpos, quando cedemos qualquer coisa das nossas vidas para o pecado. Não nos enganemos. Quando cedermos qualquer parte das nossas vidas, qualquer momento das nossas vidas, qualquer parte do nosso ser, qualquer dos nossos membros ao pecado, o corpo desta morte vai se encarregar de automaticamente e rapidamente devorar, nos destruir. O pecado, meus irmãos, é muito mais do que esse lago de crocodilo. O que nós dispusermos a Ele, o que nós oferecermos a Ele, Ele vai devorar, Ele vai destruir. Entende isso nessa imagem? Não ofereçais os membros dos vossos corpos ao pecado como instrumento de impiedade, da iniquidade, mas como instrumentos de justiça a Deus. Correto? Alguém quer comentar alguma coisa? Posso continuar? Próximo slide, por favor. Vamos ler todos juntos? Por isso, deve o arrependimento ser contínuo por toda a vida do Filho de Deus. Por isso, todos os dias, irmãos, nós temos que reservar um momento para fazermos uma reflexão, analisar o que temos feito através dos nossos corpos, analisar o que tem passado em nossas mentes, o que tem passado no nosso coração, e investigarmos tudo isso à luz das Escrituras e orarmos a Deus para que dele recebamos o verdadeiro arrependimento de nossas atitudes pecaminosas diante de Deus, a fim de que nós não entreguemos os nossos corpos para ser instrumento do pecado, mas que ofereçamos os nossos corpos, todas as nossas ações, palavras, atitudes, olhares, audição, tudo isso num culto a Deus, porque o culto que aqui se faz é reflexo do culto que do lado de fora já acontece. O culto que aqui se faz já é reflexo do culto do que lá fora acontece ou se processa em nós. Entendido isso? Vamos então para o próximo slide, por favor. Esse é o tópico 5, que é o último tópico da confissão de fé, sobre a doutrina do arrependimento. E aí eu achei por bem colocar um título nesse tópico 5, que chama-se Graça e Arrependimento. Graça e arrependimento. Por que graça e arrependimento? Os irmãos acham que tem alguma coisa a ver? O que tem a ver a graça de Deus com o arrependimento? É ela quem nos dá o arrependimento. Muito bom. O que mais, irmão? O que mais? Já é uma graça. Muito bom. Eu botei esse título graça porque nesse tópico 5 fala sobre o pacto da graça e a obra perfeita de Jesus Cristo no Calvário. Todos os recursos e condições necessárias para que os pecadores eleitos fossem salvos em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, Deus, no seu Filho bendito Jesus Cristo, providenciou todas as coisas. Deus, tudo quanto precisava para os pecadores eleitos serem salvos, Deus providenciou em Cristo Jesus, o seu Filho amado, e através da obra perfeita de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador de pecadores. Entende isso? Por isso, graça e arrependimento. Se não fosse a obra vicária de Cristo Jesus, vicários significa, a obra vicária significa obra substitutiva, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele estava substituindo pecadores, Ele estava tomando voluntariamente o lugar de pecadores, como eu e você, e Ele estava ali satisfazendo toda a justiça de Deus, pagando todo o preço requerido pelo pecado, porque toda alma que pecar, esta morrerá. E Cristo ali esteve, assumindo toda esta culpa, levando sobre si todo este pecado e pagando
completamente, cabalmente, tudo quanto a justiça e a santidade da glória de Deus exigem do pecado e do pecador. Por favor, próximo slide. Então tá aí. Esse não é a primeira parte do tópico 5. Vamos ler todos juntos? Mediante Cristo, no pacto da graça, Deus fez provisão completa para que os crentes sejam preservados na salvação. O que quer dizer isso, então? O que isso tem a ver com arrependimento? O que isso tem a ver com arrependimento? Como o irmão Luiz falou, a questão que através da graça de Deus ele nos dá o arrependimento. Amém. Amém. Tem algo mais? O arrependimento é um meio, né, para que a gente tenha progresso na nossa vida Espiritual. espiritual. Muito bom. Mas esse progresso, ele vai conquistar para mim a salvação? Ou esta salvação já foi conquistada e eu tenho que, através desta vida, buscar de Deus o arrependimento, mas já sou salvo? Como é que é? Deu um nó na cabeça de vocês? Vamos desatar o nó. Tem alguma coisa do velho para nossa salvação já foi conquistada. Salvação já foi? E perdemos a salvação? Tem certeza? Ele pregador lá, o Paul Walsh, ou talvez eles perguntar para ele, como é que eu sei que eu sou salvo? Você um dia se arrependeu, mas não foi porque você se arrependeu por você é salvo. Você é salvo justamente por quê? Você sabe que você é salvo porque um dia você se arrependeu, você depois se arrependeu e você cresce cada dia no arrependimento. Isso mostra que você é salvo. É que você arrependeu um dia. O arrependimento é contínuo. Muito bom. Esse arrependimento não garante, mas é uma forma dessa nova criatura em Cristo. Isso. Esse arrependimento é os pecados que o ímpio não tem. Isso não tem nada. Muito bom. De certa forma, quando o Cristo nos salva, ele não se conquista um lugar no céu, mas conquista um meio pelo qual a gente vai viver essa vida de maneira santa e santificada. Então, Jesus conquistou a salvação por nós, mas também conquistou a santificação que um dia eu vivo o arrependimento. Amém. Muito bom. Também, não sei se vai incluir isso aí. Quando Deus colocou Adão, né? Deus vinha atrás do vinha encontrar com o homem, né? Depois que Deus tirou Adão do Éden, o homem que tem que procurar cada dia mudar para se apresentar diante de Deus. Não, mas aí tem um perigo nisso aí, porque o homem não vai atrás disso. É a obrigação do homem voltar para Deus, mas o homem não volta. Agora, a partir do momento que eu sou alcançado pela obra de Cristo Jesus, aí é onde entra a citação de Walsh. Walsh vai dizer, qual é a característica então de que você é um salvo? Uma vida de constante arrependimento. Porque eu dizer, não, eu me arrependi e estou salvo em Jesus Cristo. Mas você vai acompanhar a vida daquela pessoa e ela continua em práticas pecaminosas que ela jamais ela pensa em se arrepender. Porque para ela aquilo é algo normal. Então uma vida de constante arrependimento já mostra que aquela pessoa de fato foi alcançada por Cristo Jesus e é salva. E é salva. O homem não faz nada. Não faz nada. Entendeu? Certinho. Irmãos, então veja só. O arrependido também, se ele não mostrar Frutos não é arrependimento, é farsa. Que aí a gente entra em outro assunto que é um arrependimento superficial. Existe. Aí nós já falamos aqui, comentamos em algumas aulas aqui sobre essa sutileza da natureza pecaminosa humana, que pode surgir no remorso, que pode surgir aquela questão de dizer, não, eu me arrependo e tal. Mas quando aquele mesmo pecado que ela disse que se arrependeu se apresenta para ela cai de novo naquele pecado e ela não se arrependeu de fato. Porque quem de fato se arrepende vai ter na vida dele uma marca de quê? De mudança. Vai lutar contra aquele pecado. Vai investir esforços espirituais para que Deus lhe dê graça e pedir a graça de Deus para que ele vença o pecado na sua vida. Essa é uma das características do verdadeiro arrependimento. Ele nos leva ao quê? A atitudes transformadas e a
atitudes transformadoras. Agora, concordo, mas não tem limite, porque uma nova criação de Cristo, a gente tem obrigações de Deus não falou. Isso que ela falou não, por exemplo, isso que ela falou é justamente o que ela falou, não prender os nossos focos. A nossa responsabilidade, Deus nos dá graça para fazer justamente isso. Agora a gente tem que fazer. Não é aquela coisa totalmente passiva da nossa parte, não esperar que Deus faça tudo. Vai mandar o pacote da salvação. A gente quis falar e concordo com ela, que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Por isso que respondi a ela. É obrigação do homem voltar-se a Deus. O homem natural não faz. E por isso que nossos últimos slides aqui nas aulas que tinha, no final, o último slide, não sei se é esse do próximo, o antes, é imperativo. O arrependimento é uma graça de Deus, uma dádiva de Deus, mas é um imperativo a todo homem. Lembram desse slide? Arrependimento é um dom de Deus, mas é uma ordem a todas as pessoas. Por isso que quando perguntaram a Pedro, e o que nós faremos? Arrependam dos vossos pecados e creio em Jesus Cristo. Certo? Correto? Muito bom a participação dos irmãos. Então, meus irmãos, para resumir isso aí, é que a salvação do crente está garantida. Cristo Jesus satisfez tudo quanto Deus exigia por um pecador perdido. Mediante Cristo, no pacto da graça, Deus fez provisão completa para que os crentes sejam preservados na salvação. Ou seja, acabou a barganha com Deus. Acabou a barganha com Deus. Com Deus não se troca mais nada. Já não se trocava. E agora é que não troca mesmo. Porque aquilo que Deus exigia como preço pelo pecado e pelo pecador, Cristo pagou satisfatoriamente. Ele disse: está consumado, Pai. Paguei tudo. E a Bíblia diz que Deus agradou-se em Cristo em fazê-lo enfermar, em moê-lo. Porque Deus sabia que quando Ele estava entregando Cristo para ser moído pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados, somente o sacrifício da vida de Cristo Jesus é suficiente para a salvação de todo o pecado. Agora, por que graça? Próximo tópico. Todo pecado merece a condenação eterna, não é isso? Quem está com a confissão de fé aberta aí? Tópico 5, por favor. Tópico 5. Olha lá. Pode ler para nós aí. Essa do assim até o 9 ali, arrepende. Pode ler. Assim como não existe pecado tão pequeno que não mereça a condenação eterna, não existe pecado tão grande que não possa trazer condenação sobre os que se arrependem. Isso torna necessária a pregação constante de arrependimento. Amém. Veja só. Por que graça? Porque o mais terrível pecador na face da terra, se Deus der a ele o arrependimento para a vida, ele instantaneamente, em nome de Cristo Jesus e crendo no Filho de Deus como seu Salvador, ele está salvo. Porque onde abundou o pecado, aumentou o pecado, aconteceu o que com a graça? Superabundou a graça. A graça de Deus está para além das multidões dos pecados. E aí o pregador, ensinando esse versículo, ele diz que a graça de Deus é como estourar de uma grande barragem. Imagina lá Itaipu estourando. O que a água faz dali para frente? Cobre milhares de extensões de terra. E a graça de Deus é esse estourar dessas barragens da graça de Deus. Que quando estoura sobre a vida de um pecador, não existe pecado grande ou terrível que não seja arrastado pelas correntezas da graça. A graça de Deus nos purifica do mais terrível pecado. No entanto, essa graça
nos revela a justiça de Deus. Porque Cristo morreu pelo pecado da mentira, como também morreu pelo pecado do homicídio. Cristo morreu. O pecado. Por que esse texto vem a nos ensinar a verdade hoje? Porque nós, como crentes e religiosos, somos religiosos, nós temos o pecadômetro. Temos o pecadômetro. E aqui não venha me dizer que você jogou seu pecadômetro fora, que não jogou não. Tem pecados que nós não cometemos, ou lutamos para não cometermos. Olha, tem pecado que quando ele bate na porta, aquele tufão, aquele furacão vai se formando, a gente já corre para o abrigo antes do furacão fica lá. Ele passa. Esse passou. Mas tem outros pecados, meus irmãos, que a gente mede assim. Isso não chega a ser um tornado, né? Isso não vai provocar tanta destruição assim. Esse ventinho é até gostoso. Dá até para deixar na rede aqui. É uma brisazinha. Mas veja, irmão, veja. O pecado da fofoca, Cristo também morreu por ele. Ele custou a vida preciosa de Cristo Jesus. O pecado da mentira, da dissimulação, aqueles pecadinhos que a gente acha que é mais soft, o pecado soft, ou o pecado light, todo esse pecado que a gente acha que é soft, que é light, ele custou a vida bendita do Filho de Deus. Se todos os homens só tivessem pecado no pecado da mentira ou da fofoca, mesmo assim ele teria custado a vida bendita do Filho de Deus lá na cruz do Calvário. Porque pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou o meu pecado na cruz por mim, diz o poeta. Não é verdade? Pecado não se explica, irmãos, não se mede. Pecado se paga, e Cristo pagou os meus pecados lá na cruz do Calvário. Às vezes, assim, a pessoa, o pecado, né? A pessoa matou, roubou, esses estrupadores aí. Sim. Aí um dia você encontra alguém que diz, eu matei alguém e tal, mas eu estou na igreja e tal. Aí você já fica de olho, né? Isso aí é um assassino. Isso aí é um estrupador, deixe aproximar das crianças. Você nunca acredita que aquela pessoa realmente se entregou. Verdade. Nós, nosso ser interior, não deixa acreditar. E assim, eu acho engraçado, irmãos, que quando a gente ouve esses testemunhos de pessoas, né, convertidas, só falam pecados assim absurdos, né, bombásticos. Mas eu nunca vi ninguém chegar aqui na igreja e dizer o seguinte: eu quero aqui dar um testemunho da minha conversão. Sim, qual é o testemunho da minha conversão? É o seguinte, irmãos, eu vivi uma vida na preguiça. Eu queria trabalhar. E aí, irmãos, o evangelho me alcançou. E a partir de hoje eu sou uma pessoa. Os irmãos estão. Aqui tem algum seu madruga? Então, aí diz assim. Aí ninguém vem e diz assim: irmãos, eu fui alcançado pelo evangelho, e agora eu sou um trabalhador. Trabalho tanto que eu estou até orando para guardar pelo menos bem do Senhor. Ou ninguém vem aqui e diz assim: irmão, sabe o seguinte? Lá em casa, rapaz, eu lavava as louças lá de qualquer jeito, deixava a casa bagunçada. Mas no dia que o evangelho me alcançou, eu virei uma dona de casa excelente. A panela lá, eu pedi até o cabelo com ela, assim. Sabe? Meu marido dá só elogios com a minha janta, com o que eu faço. Ou então chega o marido e diz assim: tu vem aqui dar meu testemunho de conversão. Sim, pois não, digo. É porque, rapaz, eu era bruto com minha mulher, ignorante, mal educado, casca grossa com ela. E agora não, ouvi o evangelho. Rapaz, agora eu trato bem minha esposa, rapaz, cuidado assim, refinadíssimo com ela, os filhos. A mulher parece que ganhou um novo marido. Ela não é, mas é graça. É graça. Mas assim, irmãos,
ninguém merece a graça dele. É por isso que é graça, né? Ninguém merece a graça, por isso que é graça. Então, irmãos, entende isso? Nessas representações aqui, os irmãos conseguiram entender? Sabe por que isso? Porque a igreja, os religiosos, nós medimos as pessoas pelos seus pecados, assim como medimos as pessoas pelas suas propriedades, né? Pelo seu caráter, né? Se tiver muito caráter, isso, meus irmãos, diante do Evangelho não existe. Toda a provisão, ou tudo quanto era necessário para salvar um pecador, Deus em Cristo Jesus providenciou. Por isso que é graça. Entenderam isso? Então nós temos que nos arrepender do desvio do imposto de renda e nos arrepender também, meus irmãos, da casa mal limpa que limpamos, do serviço que nós prestamos de qualquer maneira para o Estado, ou para a nossa empresa, ou para o próximo. Nós temos que buscar o verdadeiro arrependimento, meus irmãos, da cobiça, e também buscarmos o verdadeiro arrependimento da mentira, da dissimulação, da fofoca, da preguiça, do ócio. Não podemos deixar, meus irmãos, que o pecadômetro continue a determinar nas nossas vidas o que é pecado e o que não é pecado. Porque, finalizando, se os homens só tivessem pecado, o pecado da mentira, mesmo assim, ele custaria a vida bendita do Filho de Deus por pecadores como nós. Correto? Então, assim como não existe pecado tão pequeno que não mereça a condenação eterna, não existe pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem. Agora, meus irmãos, Deus deu arrependimento, Manassés vai ser redimido. Deus deu arrependimento, Paulo vai ser redimido. Deus deu essa graça do arrependimento, não existe o mais terrível pecador que não seja redimido. Essa é a beleza da graça em Cristo Jesus. Estas são as doces provisões que Cristo conquistou para o povo de Deus lá no Calvário, quando derramou o seu sangue inocente por pecadores. Enquanto vivia na face da terra, satisfez tudo quanto a lei de Deus exigia para o pecador, para o homem. E como homem ele viveu a lei de Deus e satisfez tudo quanto a lei de Deus exige de um homem, de um pecador. E sem pecado algum ele cumpriu toda a lei de Deus, toda a lei de Deus. Deus se satisfez em Cristo, mesmo antes de Cristo chegar no Calvário. Deus já se satisfazia em Cristo, mesmo porque Ele disse lá no batismo de Cristo: eis aí o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Então Deus já se compadecia em Cristo, em todas as suas obras, todos os gestos dele, tudo quanto Cristo fez através do seu corpo. Ele fez com que o corpo dele fosse instrumento da justiça e não instrumento do pecado, nem instrumento da injustiça. Cristo usou o corpo dele. O Verbo não se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não diz assim o texto? Então Cristo usou o seu corpo para cumprir toda a lei de Deus. Foi um servo obediente a Deus. Ele evitou todo tipo de pecado. E a Bíblia diz, escrevendo, o escritor Hebeu diz que em tudo Jesus Cristo foi tentado. E aí ele foi tentado, e ali ele vencendo todo esse pecado, satisfazendo a lei de Deus. A Bíblia diz que hoje ele pode se compadecer daqueles que estão tentados nas mesmas coisas. Diz o escritor Hebeu. Cristo venceu todos os pecados, dos que a gente acha que são pequenos e dos que a gente acha que são tão grandes. Cristo foi tentado em todos e venceu a todos. E lá no Calvário ele consumou a obra. Ele pagou o que a lei exigia, que todo o que pecar este morrerá. Mas mesmo como inocente, que não merecia a morte, ele assume o lugar do povo de Deus. E ali ele morre a morte que é minha e que é tua, para que eu receba a vida dele, que tu também recebas a vida dele. Cristo morre a nossa morte para que nós recebamos a vida dele. E ele diz que esta vida é vida eterna. Quem crê em mim já tem a vida eterna. Quem crê em mim passará o que? Da morte para a vida. Essa é a graça de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho para nós.
Agora, quem foi alcançado por esse sacrifício bendito e substitutivo no Calvário, aqueles por quem o sangue de Cristo Jesus foi vertido e derramado lá no Calvário, estes vão demonstrar em suas vidas, através de uma vida de contínuo o quê? Arrependimento, contrição, aquebrantamento. Amém? Amém. Então, eu quero, por favor, só o último. Todo pecado merece condenação e Cristo pagou todos esses pecados satisfatoriamente a Deus. E aí o último tópico da confissão de fé diz o quê? Vamos ler lá? Isso torna necessária a pregação constante de arrependimento. Quem espera que está pregando aí? Está ruim a imagem, né? O doutor Martin Lloyd Jones. Doutor Martin Lloyd Jones, pregando na capela da abadia de Westminster, onde tem a rainha da Inglaterra, onde ela vai lá participar dos cultos, né, da igreja anglicana, né? O Dr. Martin Lloyd Jones exerceu o seu ministério por muitos anos lá na capela de Westminster, na Inglaterra. E durante a Segunda Guerra também, pregava lá com um grupinho de crentes que ficaram, os irmãos corajosos, né? E as bombas dos alemães rasgando o céu na Inglaterra e caindo lá perto, e ele pregando o evangelho para os que ficaram. Hoje as igrejas fecham porque vai ter jogo no Brasil. Hoje as igrejas fecham dia de domingo porque vai ter um negócio assim mais ou menos, aí eles fecham, fazem o culto mais tarde. Durante a Segunda Guerra Mundial, as bombas assoviando no céu, e ele com um grupo pequeno de irmãos pregando a palavra de Deus para eles. Dr. Martin Lloyd Jones. Então, meus irmãos, olha só. O pecado facilmente nos endurece. O pecado facilmente nos seduz. Nós somos por demais vulneráveis ao pecado. Como se estivéssemos andando numa jangada muito frágil naquele rio de crocodilos. Mas percebam, por isso que a igreja, o ministério do ensino e da pregação, e os irmãos uns aos outros, devamos constantemente pregar a mensagem do arrependimento. Por causa da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade ao pecado, da nossa condição muito sutil de sermos seduzidos pelo pecado, e do pecado que ainda está conosco. Já o vencemos, mas Deus deixou resquícios dele em nós. Deus tem seus planos. Nós temos que pregar uns aos outros essa mensagem do arrependimento. O marido deve pregar à esposa essa mensagem do arrependimento. A esposa deve pregar aos filhos. O marido também deve pregar aos filhos. As irmãs devem pregar umas às outras a mensagem do arrependimento. Os jovens devem pregar uns aos outros a mensagem do arrependimento. Os obreiros, oficiais da igreja devem pregar uns aos outros a mensagem do arrependimento. E nós devemos todos os dias pregar a nós mesmos a mensagem do arrependimento. Você já pregou para você mesmo? É o que nós menos fazemos. E principalmente quem ensina e quem prega, muitas das vezes prepara para pregar para os outros, mas não prega para si mesmo. Perigo muito grande para quem ensina e para quem prega é cair nesse automatismo de que ele só ensina para os outros e prega para os outros. Mas antes de tudo ele deve pregar para si mesmo, ensinar a si mesmo. Correto? Então, meus irmãos, nós devemos pregar para nós mesmos essa mensagem do arrependimento. Ensina a contar os meus filhos, para que alcancemos o coração sábio. Eu tenho um pequeno vídeo aqui, não sei se vai dar tempo de ver. É o vídeo que o José Mabessa, os irmãos estão descansados? Já estão? Esse vídeo aqui, irmãos, ele é sobre a cuidado que devemos ter sobre as nossas vidas espirituais. E é uma pregação de Jonathan Edwards, um pregador congregacional. Os irmãos já ouviram falar dele, e ele vai pregar esse sermão aí. E o José Mabessa lê o sermão dele em nossa língua, né? Prepara os vídeos aí, por favor. Vamos terminar essa aula com esse vídeo aqui. Como examinar essa lista? Jonathan Edwards. Tá Você deve pensar que já temos mais informação sobre nós mesmos do que qualquer outra coisa. Afinal de contas, estamos sempre juntos de nós. Somos totalmente conscientes de nossos atos. Instantaneamente sabemos tudo o que acontece conosco
de tudo o que fazemos. Mas em alguns aspectos é mais difícil de ter um conhecimento verdadeiro sobre nós mesmos do que sobre quase qualquer outra coisa. Portanto, devemos investigar diligentemente no segredo do nosso coração e examinar cuidadosamente todos os nossos caminhos e condutas. Aqui estão algumas diretrizes para ajudar neste processo. Em primeiro lugar, sempre uma auto-reflexão com a leitura e o ouvir da palavra de Deus. Quando você ler a Bíblia ou ouvir sermões, reflita e compare os seus caminhos com o que você leu ou ouviu. Pondere que harmonia ou desarmonia existe entre a palavra e os seus caminhos. A Bíblia testifica contra todo tipo de pecado e tem direções para qualquer responsabilidade espiritual, como escreveu Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Portanto, quando lê os mandamentos dados por Cristo e seus apóstolos, pergunte-se: vivemos de acordo com elas ou vivemos de maneira contrária a elas? Quando lê histórias da Bíblia sobre os pecados e sobre os culpados, faça uma auto-reflexão enquanto avança na leitura. Pergunte a si mesmo se é culpado de pecados semelhantes. Quando lê como Deus reprovou o pecado de outros e executou julgamentos por seus pecados, questione se você merece punição semelhante. Quando lê os exemplos de Cristo e dos santos, questione se você vive de maneira contrária a seus exemplos. Quando lê sobre como Deus louvou e recompensou seu povo pelas suas virtudes e boas obras, pergunte se você merece a mesma bênção. Faça uso da palavra como um espelho pelo qual você examina cuidadosamente a si mesmo e seja um praticante da palavra, como diz Tiago 1, de 23 a 25. Poucos são aqueles que fazem como deveriam. Enquanto o ministro testifica como um pecado, a maioria está ocupada pensando em como os outros falham e estar à altura. Podem ouvir centenas de coisas em sermões que se aplicam adequadamente a eles, mas nunca pensam que o que o pregador está falando lhe diz respeito. A mente deles está fixa em outras pessoas para que a mensagem pareça se encaixar, mas eles nunca ajudam a necessitar dessa pregação. Em segundo lugar, se você faz coisas que geralmente são evitadas por pessoas perspicazes e maduras, tenha um cuidado especial em questionar-se se tais atos poderiam ser pecaminosos. Talvez você tenha argumentado consigo mesmo que tal ou tal prática é lícita. Você não vê mal algum nela. Porém, se a coisa é geralmente condenada por pessoas piedosas, com certeza isso parece suspeito. Será prudente de sua parte considerar conscientemente se isso desagrada a Deus. Se uma prática não é aprovada por aqueles que, em tais casos, em geral, provavelmente são mais corretos, você deveria considerar com maior cuidado se a coisa em questão é lícita ou ilícita. Em terceiro lugar, pergunte a si mesmo se no seu leito de morte terá lembranças agradáveis em relação à maneira que viveu. Pessoas saudáveis, frequentemente, aceitam o que não se aventurariam a fazer se pensassem que logo estariam perante o Senhor. Pensam na morte como algo distante e, assim, acham muito mais fácil tranquilizar a consciência sobre o que estão fazendo no presente. Porém, se pensassem que poderiam morrer logo, não achariam tão confortável contemplar o Senhor com tais atos. A consciência não é facilmente cegada, silenciada, quando o fim da vida parece iminente. Solenemente, pergunte a si mesmo e veja se está fazendo algo agora que pode trazer problemas quando você estiver no leito de morte. Pense nos seus caminhos e examine-se a si mesmo com a perspectiva sensata de logo partir deste mundo para a eternidade. Pense com sinceridade para julgar imparcialmente as coisas com as quais você terá prazer no seu leito de morte, bem como as que você vai desaprovar e desejar deixar. Em quarto lugar, considere o que os outros podem dizer sobre você. Embora as pessoas estejam cegas quanto às suas próprias faltas, facilmente descobrem os erros dos outros e consideram-se aptas o suficiente para falar deles. Algumas vezes, as pessoas vivem de maneiras que absolutamente não são adequadas, porém estão cegas para si mesmas. Não veem seus próprios fracassos, embora os erros dos outros lhes sejam perfeitamente claros e evidentes. Elas mesmas
não veem suas falhas, quanto as dos outros não podem fechar os olhos ou evitar ver em que falharam. Alguns, por exemplo, são inconscientemente muito orgulhosos, mas o problema parece notório nos outros. Alguns são muito mundanos, ainda que não sejam conscientes disso. Alguns são maliciosos e invejosos. Os outros veem isso, e para eles, lhes parecem verdadeiramente dignos de ódio. Porém, aqueles que têm esses problemas não refletem sobre eles. Não há verdade no seu coração e nem nos seus olhos em tais casos. Assim devemos ouvir o que os outros dizem sobre nós, observar sobre o que eles nos acusam, atentar para que erro encontram em nós, e com diligência verificar se há algum fundamento nisso. Se outros nos acusam de orgulhosos, mundanos, maus ou maliciosos, ou nos acusam de qualquer outra condição ou prática maldosa, deveríamos honestamente nos questionar se isso é verdade. A acusação pode nos parecer completamente infundada, e podemos pensar que os motivos ou o espírito do acusador está errado. Porém, a pessoa perspicaz verá isso como uma ocasião para o autoexame. Deveríamos especialmente ouvir o que os nossos amigos dizem para nós e sobre nós. É imprudente, bem como não cristão, tomar isso como ofensa e se ressentir quando os outros apontam nossas falhas. Leais são as feridas feitas pelo que amam, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27:6. Deveríamos nos alegrar que nossas máculas foram identificadas, mas também deveríamos atentar para as coisas sobre as quais os nossos inimigos nos acusam. Se eles nos difamam e nos insultam descaradamente, até mesmo com uma atitude correta, deveríamos considerar isso como um motivo para uma reflexão íntima e nos perguntar se há alguma verdade no que está sendo dito. Mesmo se o que for dito é revelado de modo reprovável e injurioso, ainda pode ser que haja alguma verdade nisso. Quando as pessoas criticam outras, mesmo se seus motivos forem errados, provavelmente têm como alvo verdadeiros erros. Na verdade, nossos inimigos provavelmente nos atacam quando somos mais fracos e mais defeituosos, e onde temos mais abertura para a crítica. Tendem a nos atacar onde menos podemos nos defender. Aqueles que nos insultam, embora o façam com o espírito de modos não cristãos, geralmente identificarão as genuínas áreas onde mais podemos ser achados culpados. Assim, quando ouvirmos outros falando de nós às nossas costas, não importa o espírito de crítica, a resposta certa é a auto-reflexão e uma avaliação quanto à verdade da culpa em relação aos erros de quem nos acusa. Com certeza, essa resposta é mais piedosa do que ficar furioso, revidar ou desprezá-los por terem falado malosamente. Desse modo, talvez, tiremos o bem do mal, e esta é a maneira mais certa de derrotar o plano dos nossos inimigos que nos injuriam e caluniam. Eles fazem isso com motivação errada, querendo nos injuriar, mas dessa maneira convertemos isso em nosso próprio favor. Em quinto lugar, quando ouvir os erros dos outros, verifique se você tem essas mesmas deficiências. Muitos estão prontos para falar dos erros dos outros, apesar de terem as mesmas falhas. Nada é mais comum para o orgulhoso do que acusar o orgulho de alguém. Semelhantemente, é comum para o desonesto reclamar de ter sido enganado por outra pessoa. As características ruins e os maus hábitos dos outros parecem muito mais odiosos nos outros do que em nós mesmos. Facilmente podemos ver quão desprezível é este ou aquele pecado em outra pessoa. Vemos muito prontamente nos outros como o orgulho é detestável, ou quão má a malícia pode ser, ou quão pernicioso é o erro dos outros. Mas, embora vejamos facilmente muitas imperfeições nos outros, quando olhamos para nós mesmos, essas coisas ficam obscurecidas por um espelho de ilusão. Entretanto, quando você vê o erro dos outros, quando você percebe quão impróprios são os atos de alguém, que atitudes rudes eles mostram, ou quão inadequado o seu comportamento é, quando ouve outros falarem sobre isso, ou quando vê erros no tratamento deles em relação a você, reflita. Avalie se não há algum erro semelhante na sua conduta ou atitude. Perceba que essas coisas são tão inconvenientes e ofensivas em você como são nos outros. O orgulho, o espírito arrogante
E os maneirismos são tão odiosos em você como são no seu vizinho. Seu espírito malicioso e vingativo em relação ao seu vizinho é tão desprezível quanto dele em relação a você. É tão delicado e destrutivo você falar dos outros pelas costas quanto os outros fazerem o mesmo em relação a você. Em sexto lugar, avalie como os outros são cegos em relação aos seus próprios pecados e pergunte a si mesmo se você sofre do mesmo tipo de cegueira. Você sabe que as pessoas são cegas pelas suas próprias paixões. Os mesmos apetites e paixões carnais da mente já o cegaram? Veja como os outros estão cegos pelo mundanismo. Questione se sua ligação com este mundo pode estar lhe cegando de tal forma que o leve a justificar coisas na sua vida que não estão certas. Você é tão propenso à cegueira por causa dos desejos pecaminosos quanto os outros. Você tem o mesmo coração enganoso e desesperadamente corrupto. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Provérbios 27, 19. Meus irmãos, Deus abençoe. Os irmãos reflitam nessa pregação aí também. Reflitam no que tem sido ensinado sobre o arrependimento para a vida. Se Deus nos der graça, continuaremos no domingo que vem o tópico sobre as boas obras. Traremos um tópico sobre as boas obras. Porque o verdadeiro arrependimento produz boas obras. Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Esse vídeo está, todos eles, disponíveis no YouTube. Acessível a todos os irmãos lá. Amém? Deus abençoe a todos.